Salve galera, tranquilo? Aqui é o Thiagão aqui do Não Seja um Fantoche, né? Gravo junto com meu parceiro Prometheus ali do Red Pill TV. Tô aqui pra me apresentar, né? Sou um cara comum, assim como todos nós, todos os brasileiros. Sou um cara que tá cansado aí da política, né? Os políticos, né, sempre fazerem em prol deles e deixar a gente de lado. Então, como vocês estão vendo aí, inclusive eu vou entrar no mérito de fake news e tudo mais nesse vídeo, né? Basicamente é isso, quero me apresentar, primeiramente. Eu sou uma pessoa formada em engenharia mecatrônica. Enfim, pessoa, só mais um que quero ser livre, entendeu? Viver o livre, a liberdade real, beleza? Então, no vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre as fake news, né? Que o pessoalzinho da esquerda fala tanto, o pessoalzinho que ainda não sabe diferenciar esquerda e direita e saber que as duas são quase a mesma coisa, né? Elas querem a mesma coisa no final das contas. E para vocês verem que a fake news vem no Brasil desde muito, muito tempo. Então, para a gente melhorar, é só culturalmente, como está aqui no site aqui da Câmara de Curitiba. Vou deixar o link deles aqui na descrição ou no comentário fixado, né? Porque eles são o dono da matéria. Eu achei a matéria interessante para a gente trazer aqui, beleza? Conversar um pouco sobre isso. Fake news no Brasil, da República Velha aos dias de hoje. As eleições de 1922 já tiveram as hoje famosas fake news. Você sabe como surgiu o tema? Então, 1922 já teve, né, fake news. Vamos lá. Como surgiu o tema, né? Em maio de 2022, a Câmara Municipal de Curitiba precisou esclarecer em suas redes sociais a razão pelo qual o Palácio Rio Branco estava iluminado de vermelho. Isso porque um blog curitibano fez uma postagem acusando a Câmara Municipal de Curitiba de comemorar a cassação de um parlamentar conservador. Na realidade, a iluminação era apenas parte da campanha da conscientização sobre o Dia Internacional da Menstruação, celebrado no dia 28 de maio. Para você ver como é o desconhecimento, né? Então, o que acontece? Eu vejo isso acontecendo muito no WhatsApp, né? São matérias que jogam aí, principalmente na mão de pessoas mais velhas, né? As pessoas mais idosas, elas vão repassando isso como se fosse uma verdade. E você vê a que ponto chega, ou a que ponto pode acarretar numa mudança drástica do cenário eleitoral, pode derrubar até a economia do país, pode causar problema para as pessoas, né? Espalhar fake news. Então aí você já vê, olha que absurdo. Só porque ficou vermelho o palácio foi porque caçou um parlamentar conservador. Não é assim também, né, gente? Não é assim que funciona a vida, não. Vamos lá. A popularização de termos como pós-verdade, fake news e desinformação cresceu muito nos últimos anos, principalmente na esfera política. É justamente o que a gente estava falando, né? Tem várias, nossa, você procurar fake news, tem várias, mas tem muitas fake news aí que são absurdas. É absurda as fake news, absurda. Que tem coisa que não tem como acreditar e tem gente que confia piamente nesse tipo de coisa, né? Por isso que eu falo, você tem que se libertar mentalmente, não ficar preso numa bolha só. Geralmente, o que acontece? As pessoas que acreditam nisso, acreditam em outras coisas que também é, não dá margem para racionalidade. Então, tente racionalizar sempre. Eu não estou falando que é errado você crer em coisas. Você deve crer em coisas, mas você deve deixar seu racional sempre à frente, porque você é um ser humano, né? A preocupação social é tanta que a Câmara Municipal de Curitiba uniu-se ao projeto Gralha Confere do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná para apoiar o combate à desinformação acerca do processo eleitoral no Paraná, tá vendo? Vai lá e acaba atrapalhando um processo eleitoral que já é uma coisa que a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Sobre as urnas que já foram comprovadas que elas não são 100% confiáveis, né? Isso aí já não é nenhuma uma fake news que eu estaria falando, é uma coisa que já foi falada, já foi comprovada em alguns aspectos, né? Ela é confiável sim, mas não é, nunca vai ser 100%. Até o final do pleito, a Câmara de Curitiba divulgará as checagens desmentindo, elaborando pela equipe do TRE do Paraná.
para amplificar as vozes que falam a verdade, em detrimento de quem espalha mentiras e fake news. Essa reportagem em série tem o objetivo de mostrar o tamanho desse problema, sua história e despertar o interesse da população pela veracidade dos fatos. Ou seja, você sempre tem que questionar qualquer coisa que você vê na internet na sua vida, senão não tem jeito, irmão. Não tem jeito, irmã, vai procurar a verdade. Não fica com essa, não. Ah, é porque meu amigo falou, não. Ele pode ter pegado a informação errada e você está sendo enganado. Entende? Igual o subsídio aí de R$ 5.000, é que o governo vai dar um auxílio maternidade de R$ 5.000. Você vê um monte de influencer que é pago para espalhar esse tipo de mentira, fazendo fake news aí nos seus stories, seja com o jogo do Tigrinho, seja com esse salário maternidade de R$ 5.000, só coisa absurda. Mas vamos lá. O que é fake news? Apesar de ter virado quase que um dito popular, o termo fake news ainda gera diversos debates acerca de seu significado. Segundo o artigo de Gilbert Schofield Jr. para a agência Lupa, apesar da recente popularização, a expressão não é novidade. Desde o século XIX já era utilizado para definir materiais jornalísticos sem fundamento, evidências plantadas que buscavam descredibilizar o jornalismo sério e embasado. A prática de disseminar informação falsa ou distorcida é ainda mais antiga. Apesar de ser impossível determinar uma data, é possível ter uma noção do tempo em que a manipulação da informação está presente na sociedade e quais podem ser suas consequências. Em sua tese de doutoramento, Tatiana Dourado menciona a guerra de desinformação sem precedentes que aconteceu nos anos de 44 a.C. É muito tempo. Durante a Guerra Civil resultante do assassinato do imperador Júlio César no fim do Império Romano. Olha pra você ver. Fake news está presente desde antes de Cristo. É complicado, né? Aí, desculpa qualquer coisa aí sobre a iluminação. Tô gravando aqui na varanda, tá muito quente. Mas vai melhorando, beleza? A briga pelo poder entre o general Marco Antônio e o filho adotivo Júlio César Otaviano foi marcada por mensagens espalhadas em esquinas, ruas e cidades. Otaviano provou ser o propagandista mais esperto, como menciona Dourado, explicando como este usou slogans curtos e afiados para tentar acabar com a reputação de Marco Antônio. E geralmente a fake news vem assim mesmo, né? Ela usa algum tipo de slogan que fica na cabeça da pessoa, ela dispara um sinal de alerta na cabeça da pessoa e a pessoa acaba acreditando numa realidade que não é, entendeu? Ela pode ter um fundo não de verdade, mas um fundo de embasamento, mas ela não é real. Em 2016, o dicionário de Oxford classificou pós-verdade como a palavra do ano. As pós-verdades seriam informações caracterizadas pela distorção da verdade visando manipular a opinião pública. É também no mesmo ano que as fake news começaram a ganhar forças, impulsionadas pela campanha do ex-presidente americano Donald Trump. Aqui já é uma opinião da Câmara sobre um político em si, né? Sendo que existiu fake news da Kamala Harris na época do Donald Trump, Joe Biden usou, Barack Obama, todos os tipos de políticos usaram fake news, não é só atrelado ao Donald Trump, vocês sabem disso. Sempre vão puxar, né, o lado que eles estão contra, né? Não que eu seja a favor da pessoa do Donald Trump, mas admiro muito a forma como ele aborda a economia e a segurança. Por isso que ele voltou, não à toa ele voltou, ganhou em muito mais estados e ganhou no voto popular também, né? Nos Estados Unidos. Ainda que muito usado atualmente, o termo fake news é considerado contraditório por muitos. Isso porque, se é notícia, ou seja, se respeitou as perícias técnicas do jornalismo, não pode ser fake. Apesar da contradição, até o momento não existe expressão que possa substituir a fake news e mantenha o seu significado. Informações falsas divulgadas como fossem verdadeiras. Ou seja, nessa parte aqui, tem muita gente que acredita que é uma contradição a fake news, porque
Se você pegar a Constituição, todo mundo tem direito, né, de pensar e falar o que quiser, né, guardadas as devidas proporções, né? Porém, você manipular pessoas, aí você já está sendo idiota, né? Você está sendo imbecil. E é o que acontece no Brasil. A gente tem um monte de pessoas mais poderosas que a gente, manipulando pessoas ao tempo todo. Por isso que vocês têm que liberar a mente e entender que não é assim. O que o político fala é mentira, não é verdade 100%. Nunca vai ser, às vezes ele tenta fazer alguma coisa e acaba não dando certo, aí usa uma cortina de fumaça para dizer que acabou fazendo, né? Esse governo atual, por exemplo, né, espalhou fake news aí sobre aumento, diminuição do valor da carne, diminuição não sei do que, disso, aquilo, e acabou taxando a importação até de R$ 50. Hoje em dia o pobre está lascado, nós estamos tudo lascado, né? Mas isso aí é mais da índole, né, do cidadão, né? Eu não sou de direita, eu não sou de esquerda, eu sou libertário. Eu não vou defender Bolsonaro aqui, muito menos o Lula, que para mim o Lula é o pior presidente que já existiu no Brasil. Eu até confesso que o primeiro mandato dele foi muito bom, porém ele fez aquele negócio, né, ele transformou a dívida externa em dívida interna com juros maiores e a gente está pagando o pato hoje em dia. Isso aí é coisa para outro vídeo. Vamos lá, 100 anos de fake news. No Brasil, as eleições presidenciais de 1922 contaram também com as fake news da época. A corrida eleitoral entre Arthur Bernardes e Nilo Peçanha teve interferência da imprensa e consequências durante todo o mandato de Bernardes. 5 meses antes do povo e as urnas, o jornal carioca Correio da Manhã publicou cartas atribuídas ao primeiro-ministro Arthur Bernardes, na quais este insultava o ex-presidente Marechal Hermes da Fonseca, as Forças Armadas e seu adversário Nilo Peçanha. Ofensas como sargentão da compostura, essa canalha e generais anarquizadores estavam presentes, entre outros insultos. Naquela época, né, você costuma ver aí sargentão da compostura, essa canalha, general anarquizadores, né, que é uma forma de você diminuir o exército, que naquela época a anarquia era combatida, né? Naquela época a anarquia era combatida. Então, aí chega a esse ponto aí que falar que generais anarquizadores, né? Colocando eles na mesma no mesmo nivelamento de um anarquista, né? Que é o caos, né? Que é gerar o caos. Ainda que as cartas tenham sido provadas falsas através de exames grafotécnicos, para quem não sabe, é exame de, é, de grafia, né? De gramática, né? Então, foi falso, né? Então, foi feito o exame, mesmo assim foi comprovado falso, e aí entra o grande ponto. O brasileiro tem uma dificuldade enorme de se retratar e falar, pô, eu acreditei no errado mesmo. O brasileiro, ele tem essa incrível mania de fazer esse tipo de situação se transformar ainda mais numa coisa constrangedora, né? Aí causou muita polêmica na época. Os militares se voltaram completamente contra Arthur Bernardes e outras figuras políticas da época. Também se manifestaram opostos ao então candidato. O senador Irineu Machado, por exemplo, chegou inclusive a afirmar sobre a necessidade de uma rebelião nacional com a esperança de que as armas do exército acudam ao povo brasileiro, incitando os militares a acabar com a candidatura de Bernardes. Seria um golpe, né, de Estado. Ainda que a campanha contra tenha sido grande, Arthur Bernardes ganhou as eleições, governando o país de 1922 a 26. Vamos lá, vamos para uma coisa mais atual aqui, né? Para você ver, estamos falando de 1922, né? É fake news, né? Gralha confere. 100 anos se passaram desde a eleição de Arthur Bernardes, mas as fake news estão mais em alta do que nunca. A sociedade descobriu que nem tudo que se vê online é verdade. É isso, galera. Nem tudo é verdade. O tigrinho não paga. Ele não vai soltar a carta para você, entendeu? Ele não vai. O cassino ele precisa lucrar, ele precisa tirar dinheiro de alguém, né? Então não esquece essa ideia. Não paga. Assim como o político também mente, viu? Todo tempo, a qualquer momento, em troca de mais poder.
Então, galera, eu não acredito nessas paradinhas não, essas coisas aí, é tudo errado, entendeu? Começa a pensar fora da casinha que vocês vão entender um pouco melhor aí a situação. Isso não quer dizer que eu seja melhor do que ninguém. Quer dizer que eu tô calejado um pouco sobre as coisas que acontecem no mundo. Já me decepcionei com quem eu votei. Várias outras situações, entendeu? Aí, ó. E que é checagem, você precisa checar todas as notícias que chegam para você, entendeu? Que é o princípio básico do jornalismo, fundamental antes de se espalhar uma informação. Ou seja, você vai lá, estuda, checa, se for verdade, tranquilo, vai lá, repassa. Se você checar e ver que é uma besteira, que é uma bosta, estão falando bobeira, não vai espalhar informação. Né? Espalhar desinformação é muito complicado, é muito falta de ética num país onde o QI médio é 83. Você não pode chegar e ser irresponsável a esse ponto. Entendeu? Assim, a Câmara de Curitiba se juntou ao TRE de Paraná no projeto Gralha Confere, que busca checar informações e boatos sobre o processo eleitoral. A nossa memória é a iniciativa da Diretoria de Comunicação da Câmara Municipal de Curitiba para preservar e recordar as histórias de Curitiba, do Paraná e também do Brasil. As reportagens históricas sobre a fake news são parte de uma série especial para ajudar a divulgar a parceria da Câmara com o projeto Gralha Confere, assim como espalhar o conhecimento sobre o assunto. Essa notícia aí foi elaborada pela estudante jornalista Sofia Gama, que fez uma ótima resumo aí, Sofia. Muito bom. Aí as referências dela é Gilberto Júnior Scofield, Tatiana Dourado, G1, Academia Brasileira, enfim. Vou deixar aí para vocês na descrição a matéria completa, né? Para caso vocês queiram ler mais aí sobre, né? Então, galera, agora vamos falar sério, né? Esse negócio de fake news aí pode acabar com a vida até de pessoas, né? Inclusive já causou morte, né? Uma adolescente aí, um rapaz trabalhador não quis nada com ela, ela falou que foi abusada, o cara acabou sendo linchado. Então tome muito cuidado nas coisas que vocês vão falar, tenha responsabilidade. Hoje em dia o celular na mão de um idiota vira arma, beleza? Então é isso, pessoal. Tiagão, vai indo nessa. Tranquilo? Falou. E assim, seja livre sempre. E não seja um fantoche. Beleza? Tamo junto. Um beijo aí.